A maioria das pessoas acredita que o Jardim do Éden é apenas uma metáfora, um lugar espiritual que nunca existiu na Terra. Mas o que você diria se eu te mostrasse evidências de que o berço da humanidade tem coordenadas geográficas reais? E mais, que ele pode estar escondido bem debaixo dos nossos olhos, em uma região que hoje é cenário de conflitos globais. Fique comigo até o final, porque o que a arqueologia e os textos antigos revelam sobre o rio Pison e o rio Gion vai mudar tudo o que você pensa sobre o livro de Gênesis. Em Gênesis capítulo 2, a Bíblia é extremamente específica. Ela diz que um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia em 4 braços. 2 deles nós conhecemos muito bem, o Tigre e o Eufrates, no atual Iraque. Mas é aqui que o mistério começa. Onde estão os outros 2? Onde estão o Pison e o Gion? Por milênios, esses nomes foram considerados mitológicos, mas novos levantamentos geológicos por satélite detectaram canais de rios secos que atravessam o deserto da Arábia Saudita. Uma das teorias mais aceitas pelos arqueólogos modernos sugere que o Éden não era no alto de uma montanha, mas sim em uma região que hoje está submersa. Há cerca de 8.000 anos, o nível do mar era muito mais baixo. O ponto onde os 4 rios se encontravam estaria hoje no fundo do Golfo Pérsico. Seria possível que o paraíso perdido tenha sido engolido pelas águas após o degelo da última era glacial, conectando-se inclusive com a história do dilúvio? Mas se o Éden está submerso, como explicar as estranhas estruturas e a vegetação única encontradas nas montanhas da Turquia, perto da nascente do Tigre e do Eufrates? No próximo bloco, vamos analisar a teoria do norte e por que alguns cientistas acreditam que o Éden está protegido por uma barreira geográfica impossível de cruzar. Você não vai acreditar no que foi encontrado próximo ao Monte Ararat. Se o Éden não está submerso no Golfo Pérsico, então, para onde as evidências nos levam? Muitos estudiosos acreditam que a resposta está nas montanhas geladas da Turquia, exatamente onde o Tigre e o Eufrates ganham vida. Ali, em uma região conhecida como o Planalto Armênio, algo inexplicável foi encontrado. Estruturas que desafiam a lógica da história humana. Em 1994, arqueólogos descobriram Göbekli Tepe, o templo mais antigo do mundo. Construído há mais de 12.000 anos, este lugar não deveria existir. Porque alguém, no final da Era do Gelo, construiria colunas de pedras gigantes, com gravuras perfeitas de animais? O mais intrigante é que o local foi enterrado de propósito, como se quisessem esconder algo sagrado, ou amaldiçoado. Seria este o limite do jardim, de onde Adão e Eva foram expulsos. A Bíblia diz que o Éden era cercado por ouro de excelente qualidade e pedras preciosas. Curiosamente, a região da Turquia e Armênia é riquíssima em obsidiana e minérios raros. Além disso, estamos a poucos quilômetros do Monte Ararat, o local onde a Arca de Noé teria repousado. Faz sentido, não é? Se a humanidade recomeçou no Ararat, ela estava voltando para o lugar onde tudo começou. Mas se o lugar é real e a localização foi encontrada, por que ninguém consegue entrar lá hoje? Existem relatos de anomalias magnéticas e visões inexplicáveis em uma fenda profunda entre as montanhas. No próximo bloco, eu vou te mostrar o que os satélites captaram em uma área restrita, que o exército não permite que ninguém se aproxime. O que está guardando o caminho da árvore da vida? Sobre aquela área restrita que mencionei. Trata-se da encosta noroeste do Monte Ararat. Imagens de satélite capturaram ao longo de décadas uma estrutura maciça sob o gelo, que muitos acreditam ser a Arca de Noé. O governo mantém o acesso restrito não por teorias, mas por ser uma zona militar de fronteira. Mas o que isso tem a ver com o Éden? Simples. Se o Éden era a origem, o Ararat foi o recomeço. Geograficamente, tudo está interligado pelos mesmos rios. É aqui que precisamos entender o mapa. O jardim não era um quintal, era uma região vasta. O Tigre e o Eufrates, que nascem nessas montanhas, descem por centenas de quilômetros, alimentando toda a Mesopotâmia, o atual Iraque. No passado, essa área não era um deserto seco. Estudos geológicos confirmam que, há milhares de anos, o clima era úmido e a vegetação era densa. O que hoje chamamos de Oriente Médio era o verdadeiro crescente fértil. Mas se o Tigre e o Eufrates estão lá, onde estão o Pison e o Gion? A Bíblia diz que o Pison rodeava a terra de Havilá, onde havia ouro puro. Recentemente, geólogos identificaram um rio seco, o Canal de Kuwait, que atravessa a Arábia Saudita e desemboca exatamente no sul do Iraque.
Isso liga o jardim a um ponto onde hoje tudo está coberto por areia ou mar. Mas, se o Éden era tão grande, como ele desapareceu da nossa vista? A resposta para o desaparecimento do Éden pode estar escondida sob as ondas. Durante a última era glacial, o nível do mar em todo o mundo era muito mais baixo do que é hoje. Toda a bacia que hoje conhecemos como o Golfo Pérsico era um vale seco, fértil e profundo. Pesquisadores sugerem que este local era um verdadeiro oásis, onde os 4 rios mencionados na Bíblia finalmente se encontravam antes de chegar ao oceano. Quando o gelo derreteu, há cerca de 8.000 anos, uma inundação catastrófica preencheu esse vale, criando o mar que vemos hoje e escondendo qualquer vestígio de civilização antiga. A Bíblia menciona que o rio Pison rodeava a terra de Havilá, um lugar famoso por seu ouro de excelente qualidade e pedras preciosas. Geólogos modernos descobriram que na região oeste da Arábia Saudita existe um sistema de rios secos que transportava sedimentos de ouro das montanhas até o Golfo. Isso coincide exatamente com a descrição de Gênesis. Se o ouro de Havilá vinha dessas montanhas e o rio desembocava no vale agora submerso, as peças do quebra-cabeça geográfico começam a se encaixar perfeitamente. O Éden não era um mito, era uma geografia que o tempo e o clima transformaram. Ao analisarmos todos esses dados, chegamos a uma conclusão impressionante sobre a história da nossa civilização. O Jardim do Éden não desapareceu por acaso ou por uma simples lenda. Ele foi vítima de uma transformação geológica massiva que coincide com os relatos bíblicos sobre o dilúvio. Se o paraíso estava localizado na bacia entre a Turquia e o Golfo Pérsico, a subida das águas explicaria por que hoje é impossível encontrar qualquer construção ou vestígio físico daquela era. O que antes era o centro de um mundo fértil, tornou-se o leito de um oceano e as areias de um deserto vasto. Esta mudança drástica de cenário é o que gera tanta dúvida, mas quando sobrepomos os mapas antigos com a tecnologia de radar atual, as cicatrizes desses rios e vales ainda estão lá, provando que a Bíblia descreveu uma geografia real que foi apagada da superfície. Muitos se perguntam se ainda existe algo guardando aquele local sagrado. A Bíblia menciona que, após a expulsão do homem, querubins e uma espada flamejante foram colocados para guardar o caminho da árvore da vida. Curiosamente, viajantes e militares que passam pelas regiões montanhosas entre o Iraque e a Turquia relatam, até os dias de hoje, sensações estranhas e anomalias que a ciência ainda não consegue explicar totalmente. Seja por questões magnéticas ou espirituais, aquela região carrega uma energia que parece repelir a exploração humana profunda. Arqueólogos tentam escavar as camadas mais baixas da Mesopotâmia, mas sempre encontram barreiras naturais ou conflitos geopolíticos que interrompem as pesquisas. É como se o acesso ao local original da nossa criação ainda estivesse, de certa forma, sob uma restrição que foge ao nosso controle tecnológico. A jornada em busca do Éden nos mostra que a fé e a ciência podem caminhar juntas na busca pela verdade histórica. O jardim pode estar submerso no Golfo ou escondido sob o gelo da Turquia, mas o seu impacto na história humana é inegável. Este é o berço de tudo o que conhecemos. Se você chegou até aqui, é porque você busca mais do que apenas histórias. Você busca provas e entendimento sobre o nosso passado. Este vídeo é o início de uma série onde vamos mergulhar nos maiores mistérios das escrituras e da arqueologia. Para não perder os próximos episódios sobre os artefatos perdidos e as cidades desaparecidas, você precisa se inscrever agora e ativar as notificações. Deixe seu comentário abaixo. Você acredita que o Éden será encontrado um dia pela tecnologia humana? Sua opinião é fundamental para o nosso debate. Até o próximo mistério.